Olá, gente! Nós vamos dar início a uma aula com o tema vetor. Então, antes de nós entrarmos nesse tema vetor, é necessário nós definirmos duas grandezas, que é a grandeza escalar e grandeza vetorial, que vai fazer toda a diferença nesse estudo de vetor. Então, o que é a grandeza escalar? A grandeza escalar é aquela grandeza física em que ela é bem definida, tendo apenas um número e uma unidade, tá? Precisando apenas da intensidade dessa grandeza. Por exemplo, o tempo. Se alguém pergunta, que horas é? Que horas são? E aí a pessoa diz, são 8 horas. Certo? Você entendeu? Você entendeu que são 8 horas, 8 horas da manhã. 8 é o número e horas é a unidade. Então, só precisa disso para definir o tempo, o número e a intensidade. Se alguém pergunta qual é a sua massa corpórea, qual é o seu peso, aí você responde, eu peso 50 quilos. Beleza, entendeu, né? 50 o número e quilogramas a unidade. Então, fica tudo entendido. Questão do volume também. Na minha casa eu coloco água em uma garrafa e nessa garrafa cabe 1 litro de água. Pronto, você definiu o volume ali da garrafa. Uma unidade 1 o número 1, que é a intensidade, e a unidade litros, bem definido. Se eu for listar aqui, existem várias grandezas que nós definimos apenas com um número e uma unidade e fica bacana, não precisa de nenhum questionamento. A questão da temperatura também, se eu falo, hoje está 30 graus Celsius, você entendeu que o clima está nessa temperatura de 30 graus Celsius, é o clima, está quente. Então você entende, bacana, não precisa de nenhuma explicação a mais. E essas grandezas que são descritas dessa forma são chamadas de grandezas escalares. Só que existem algumas grandezas que elas não ficam bem definidas, não ficam bem esclarecidas, apenas dizendo o número, a intensidade e o módulo. Elas precisam de informações a mais, que são chamadas de grandezas vetoriais. Por exemplo, se eu digo que eu estou estudando lá no laboratório o movimento de uma partícula, e eu digo que a partícula hoje ela estava se movimentando com uma velocidade correspondente a 20 metros por segundo. Mas aí fica meio perdido, a velocidade de 20 metros por segundo. Mas para que direção ela estava se movimentando? Horizontal, vertical? Ou para que sentido? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Então, para ficar bem definido aí a velocidade dessa partícula, eu preciso, além da sua intensidade, que é o seu número e a sua unidade, eu preciso de algo a mais. Eu preciso saber da direção, eu preciso saber do sentido, para que ali a minha grandeza, que eu estou falando da velocidade da partícula, fique bem definida, bem caracterizada. Então, essas grandezas aí são chamadas de grandezas vetoriais, tá? E quem descreve, quem representa essas grandezas vetoriais são os vetores. Por isso que você tem que entender a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, tá certo? Então, nós vamos iniciar agora o estudo dos vetores. Vou colocar os pontos mais importantes que nós vamos precisar para a gente responder questões de cinemática vetorial, porque os vetores aqui, o assunto de vetores que vamos ver é aplicado aí para estudarmos a cinemática vetorial, velocidade, aceleração, deslocamento, tá? Que são tudo grandezas vetoriais, tá certo? Então se liguem aí nos slides e façam anotações, escrevam no caderno de vocês os pontos mais importantes, aquilo que vocês entenderam, as definições, tá? As regrinhas de como soma, de como faz diferença. E leiam o livro-texto e respondam questões, o máximo que vocês puderem, tá certo?
Então, vamos lá para os slides. Olá, gente. Então, nós vamos ver aqui alguns conceitos sobre vetores, tá? Então, o que é vetor? É um ente matemático abstrato definido por um valor real, módulo ou intensidade, associado a uma direção e sentido. Representação do vetor pode ser representado de forma gráfica e simbólica. A representação gráfica dele é assim, ó, é por uma seta. Nessa seta aqui, o tamanho dela vai me indicar o módulo dela, ou intensidade. A pontinha da seta vai me dizer o sentido do meu vetor. E a direção da seta é como ela vai estar localizada no espaço. No caso aqui, ó, a direção dela é horizontal. E o sentido dela é para a direita. E o módulo é o tamanho da setinha, certo? Representação simbólica. O vetor é representado por uma letra e em cima dela uma setinha. É assim que nós representamos o vetor. No caso aqui tem um A, setinha em cima, o vetor A. Essa letra ela pode ser maiúscula ou minúscula, vai depender do livro que você vai estar estudando, do autor, tá? Um módulo do vetor A, que é o valor do vetor A, nós podemos representar dessa forma, em que fica entre dois símbolos aqui, ou simplesmente pela letra, tá? Sem a setinha. É o módulo do vetor. Características do vetor. O vetor ele possui módulo, que é o comprimento do segmento, que é o que eu falei, através de uma escala pré-estabelecida. A direção é a reta que contém o segmento, né, localizado no espaço. E o sentido é a orientação do segmento. Exemplo aqui, ó. Dado o vetor V, determine seu módulo, sua direção e seu sentido. Então, o módulo do vetor V representa numericamente o comprimento da seta. Aqui, esse vetor V ele está em cima de uma reta aqui no espaço, ó, reta R. E ele diz que cada distânciazinha aqui pontuada, ele diz que é unidades, né? Então, o módulo representa numericamente o comprimento dessa seta. Então, tá aqui o vetor V. O vetor acima tem módulo igual a 3U, ó. 1, 2, 3. Que é igual à distância entre os pontos A e o ponto E. O ponto A é a origem e o ponto B é a extremidade do teu vetor. A direção é horizontal ou a mesma da reta R. Então, aqui a direção é horizontal ou posso dizer que é o mesmo da reta R, onde ele está em cima localizado. E o sentido é para a direita, tá? O sentido é dado pela pontinha da seta. Então, aqui são as características do meu vetor. Assim, eu caracterizo ele. Comparação, vetores iguais e vetores opostos. Vetores iguais são vetores que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, então tudo é igual. Exemplo aqui, ó, tem o vetor A e o vetor B, o vetor A está em cima aqui da reta R e o vetor B está localizado na reta S. Observe que o vetor A e o vetor B são do mesmo tamanho, então tem o mesmo módulo. Estão em cima de duas retas e essas retas são paralelas. Então, tem a mesma direção horizontal e o mesmo sentido. A pontinha da seta é voltada para o mesmo sentido. Então, o vetor A é igual ao vetor B. Vetores opostos são vetores que possuem o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Vimos no exemplo anterior que A e B são vetores iguais. Vamos comparar com o vetor C. Observe que o vetor C, ó, tem o mesmo módulo, são do mesmo tamanho. Tem a mesma direção porque a reta T ele está em cima da reta T e a reta T é paralela à reta R e S. Então, tem a mesma direção. Só que o sentido é oposto. Observe que C, a pontinha de C, a setinha, ó, está para o sentido oposto de A e B. A e B está apontando para a direita e C está apontando para a esquerda. Então, são vetores. O C é um vetor oposto a B e é oposto a A. A operação com vetores. Tenho a soma e subtração. A soma através da soma vetorial, encontramos o vetor resultante. O vetor resultante seria como se todos os vetores envolvidos na soma fossem substituídos por um, e este tivesse o mesmo efeito. Existem duas regras para fazer a soma de vetores. O método gráfico. Temos a regra do paralelogramo e a regra dos polígonos.
E temos o método algébrico. Então, vamos lá. Regra do paralelogramo. Os dois vetores a serem somados devem estar unidos pela origem. Então, como é que você vai fazer aqui a regra do paralelogramo? Método gráfico. Eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Observem a direção e o sentido de cada um e o tamanho também. E você une os dois pela origem. Então, eu tenho aqui o vetor A, tenho o vetor B. Uno ele pela origem. E aí, eu projeto duas retas paralelas a uma reta paralela a A, projeto aqui, e uma reta paralela a B, projeto aqui. Fechando aqui, eu tenho uma figura geométrica, eu tenho um retângulo. A diagonal desse meu retângulo aqui, saindo aqui da origem e indo aqui para esse ponto, eu tenho o meu vetor resultante. Então, o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Então, essa regrinha aqui é chamada de regra do paralelogramo. A regra dos polígonos. Ligam seus vetores, origem com extremidade. O vetor soma é o que tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do último vetor. Então, observe o que? Eu tenho o vetor A, o B, o C e o D. Então, eu vou unir cada vetor aqui na sequência, né? Do A para o B, do B para o C, do C para o D. Então, eu pego e vou unindo, ó. Pego o vetor do mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, eu tenho o vetor A, uno aqui com a origem do vetor B, que vou unir com a origem do vetor C, que vou unir com a origem do vetor D. O vetor resultante nada mais é do que ele vai se ligar na origem do vetor A, do primeiro vetor, e a extremidade do vetor D. Então, a origem dele vai ficar ligado ao primeiro vetor e a extremidade ao último vetor. Então, esse vetor R aqui é o vetor resultante. R é igual à soma de A mais B mais C mais D. Então, essa é a regra do polígono. Método algébrico. No método algébrico, nós vamos obter aqui o valor correspondente ao vetor resultante. Nós vamos ter o módulo. Então, o primeiro caso particular. Quando o ângulo formado entre os dois vetores é igual a zero. Observe o seguinte. O vetor A e o vetor B. Eles dois, eu vou unir aqui, ó. Eu vou unir a extremidade com a origem de B. Observe que entre eles vai formar um ângulo de 0 graus. Então, o vetor resultante é a soma de A e B. Então, o módulo dele é igual a A mais B. Segundo caso, quando o ângulo formado entre eles dois é igual a 180 graus. Se eu tenho um caso desse, significa que eles têm sentidos opostos. Então, o módulo A está para um sentido e o módulo B está para outro sentido. Quando eu unir eles dois, ó, o A vai ficar para a direita e o B vai ficar para a esquerda, né? E quando eu uni-los aqui, eu vou observar que o vetor resultante vai ser igual a subtração entre o módulo de A e o módulo de B. Terceiro caso particular, quando o ângulo formado entre eles é igual a 90 graus. Então, o que eu observo? Eu unindo aqui, pela regra do paralelogramo, a origem de A com a origem de B, e projetando aqui uma reta paralela a B e uma reta paralela a A, vai formar aqui um retângulo, uma figura geométrica. E entre A e B tem um ângulo aqui de 90 graus, eles são perpendiculares. Então, essa minha diagonal aqui, ela é uma hipotenusa, não é assim? Então, formou aqui, ó, uma figura, um triângulo retângulo, essa parte aqui. Sendo que esse tamanho aqui é o tamanho do vetor A. E aqui eu tenho o vetor B. Então, esse, o vetor resultante, ao quadrado aqui, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Que é esse valor aqui, que é do mesmo tamanho do vetor A. Então, essa é a forma de eu encontrar o valor algébrico do
vetor resultante aqui, certo? Vetor S. Dessa forma. Quarto caso particular. Quando o ângulo formado entre os dois vetores nem é 0 grau, nem a 90 graus e nem a 180. Então, eu vou fazer aqui, ó, pela regrinha do paralelogramo, vou unir os origem a origem, formou. Aí, eu projeto aqui uma reta paralela ao vetor B, outra reta paralela ao vetor A, formo uma figura geométrica, parto aqui da origem até essa outra extremidade, parto aqui uma diagonal dessa figura. Observe que o ângulo formado entre A e B não é nem 0, nem 90, nem 180. Então, como é que eu vou calcular o módulo de S? Eu vou calcular o módulo de S usando essa equação aqui, tá? Que é S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. A diferença entre vetores. Então, primeiro aqui é a regra do paralelogramo. Quando falamos de diferença, nós falamos, associamos ao conceito de vetor oposto, tá? Então, observe o quê? Eu tenho aqui o vetor A e tenho o vetor B, certo? Vetor A e vetor B. Eu quero encontrar a diferença, eu quero encontrar o vetor A menos o vetor B. Então, eu vou pegar o oposto de B. Quem é o oposto de B? É aquele que vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentido oposto. Então, o vetor resultante da diferença de A e B vai ser A, e eu puxo aqui um oposto a B, um vetor menos B. Então, eu faço aqui uma reta paralela a A e uma reta paralela a menos B. E com isso, puxo uma diagonal, que é a regrinha do paralelogramo, que vai ser o meu vetor D, tá? E aí, para encontrar o módulo do vetor D, né, você utiliza lá o método algébrico, que é o que a gente já falou anteriormente, tá? No caso D aqui, você vai ter que observar se o ângulo formado entre A e B, se for 90 graus, você utiliza lá que D ao quadrado é igual ao quadrado mais aqui o módulo de B ao quadrado. Mas se for diferente de 90 graus, né, e diferente de 180 graus e 0 graus, você vai utilizar lá aquela equaçãozinha que é a dos cossenos, tá certo? Regra do polígono. A regra do polígono lembra lá que você vai ligar extremidade com a origem dos vetores. Então, imagine que você tem o vetor A e você tem o vetor B. E aí, você quer a diferença, você quer o vetor A menos o vetor B. Então, quem é o vetor menos B? O vetor menos B é aquele que é oposto a B. O oposto a B é aquele que vai ter a mesma direção, o mesmo módulo, só que sentido oposto ao vetor B. Então, vai ser algo assim, dessa forma, ó. Sentido oposto. Então, eu vou ligar o vetor a extremidade dele, a origem do vetor menos B, e o vetor resultante D vai ser ligado da origem do primeiro vetor e a extremidade do último vetor. Então, o vetor D é esse aqui. Decomposição de um vetor. Para a gente calcular o módulo de um vetor, nós podemos usar a questão da decomposição de um vetor, que é colocar o vetor em um plano cartesiano e obter suas componentes ortogonais. Então, eu tenho aqui o vetor V, ó. O vetor V, eu vou colocar ele aqui no plano cartesiano com o eixo X e o eixo Y. Então, eu vou decompor ele. O módulo do vetor V nada mais vai ser do que a soma de duas parcelas, que vai ser equivalente ao vetor V. Isso aqui é decompor. Então, eu tenho o vetor V aqui e eu vou decompor ele no eixo Y, tenho VY.
e eu vou decompor ele no eixo X, eu vou ter o vetor Vx. Então, o vetor V, ele é igual à soma do vetor Vx mais o vetor Vy. E como é que eu calculo o módulo desse vetor? Aí você observa que entre Vy e Vx forma um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, você vai utilizar lá a regrinha de que V, o módulo dele ao quadrado é igual ao módulo de Vx ao quadrado mais o módulo de Vy ao quadrado. V aqui vai estar... o módulo de V é a hipotenusa. E aqui a projeção de Vy vai ser um cateto oposto e Vx aqui vai ser o cateto adjacente ao ângulo tetra, tá? Então, eu tenho essa regrinha aqui. Aí, o que que você obtém? Que você sabe que o seno de θ é igual a Vy, cateto oposto, sobre a hipotenusa V. Ou seja, Vy vai ser igual a V seno θ. Vx é o cateto adjacente ao ângulo, então você tem um cosseno. Ó. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente Vx dividido pela hipotenusa V. Concluindo que Vx vai ser igual ao módulo de V vezes o cosseno de θ. Então, é dessa forma que você vai encontrar os módulos de Vx e Vy. Substituindo aqui nessa relação, você encontra o módulo do vetor V, certo? Então, gente, aqui foi uma pincelada rápida sobre vetores e tudo isso que nós falamos aqui é o que nós vamos precisar para nós iniciarmos o estudo da cinemática vetorial, tá? Então, leiam o livro, revejam todos os conceitos, façam um resumo, façam anotações, para que no próximo capítulo, né, nos próximos conteúdos, você já esteja mais familiarizado com esse assunto sobre vetores. E até mais!